eles querem passar por cima do pequenino, de alguém que está servindo a Deus conforme a palavra, meu irmão. Abra a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 21. Glória a Deus. Eu vou ler um texto mais longo, meus irmãos, até o 16. Eu costumo ler algum versículo da palavra de Deus, mas hoje o Espírito Santo de Deus fala, leia até o versículo 16. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 21. Glória a Deus. Do verso 1 ao 16. Glória a Deus. O título vai falar: Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. E sucedeu depois dessas coisas, Nabote, o Jezreelita, tinha uma vinha em Israel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou para Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que eu me sirva de horta, pois esta vinha ao lado da minha casa. Te darei por ela outra vinha melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o Jezreelita, que ele falará. E quando disse: não te darei a herança dos meus pais, ele deitou na sua cama e voltou seu rosto e não comeu pão. E porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, ele disse: que há que está tão desgostoso o teu espírito e não come pão? E ele disse: porque falei a Nabote, o Jezreelita. E ele disse: não me dá a tua vinha por dinheiro, ou que te apraz, e te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governa tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, e alegre no teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, Jezreelita. Então escreveu carta em nome de Acabe, e selou com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciões e aos nobres que havia na sua cidade, e habitava em Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: apregoai um jejum, e pondes Nabote diante do povo. E pondo de fronte dele 2 filhos de Belial, que se testemunhavam contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. E trazei fora e apedrejai para que morra. E os homens da sua cidade, os anciões e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhe ordenará, conforme que está escrito nas cartas que lhe mandará. E apregoaram o jejum, e puseram a Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se de fronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel, já foram apedrejado Nabote e morrerá, disse Acabe: levanta, possui a vinha de Nabote. E o Jezreelita, a qual se recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo
Nabote já era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar a posse dela. Glória a Deus. Vamos orar, vamos clamar a Deus, para que Deus fale mais uma vez no nosso meio. Senhor meu Deus e eterno Pai Celestial, nós estamos aqui mais uma vez, ó Pai, diante da Tua presença e diante do Teu Espírito Santo, para que mais uma vez, ó Deus, o Senhor fale com a Tua igreja, fale com o Teu povo, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem preparado para cada um aqui nessa noite. Fala conosco, ó Pai. É uma palavra que o Senhor revelou. É uma palavra que eu não sei o que o Senhor vai querer falar ou tratar aqui nessa noite. Mas aquilo que o Senhor quer falar, usa a minha boca, Senhor, como instrumento mais uma vez. Purifica a minha língua, Senhor, para que eu tenha condição de expressar aquilo que é santo, aquilo que vem do Teu trono de graça, e perdoa todos os meus pecados, Senhor, para que a Tua ira não acenda contra a minha vida, para que eu venha, Senhor, expressar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Jesus, glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Glória a Deus, meus irmãos. A nós que Deus nos chamou para ser pregador da palavra de Deus, portador dessa palavra, meus irmãos, pode ter certeza que é luta em cima de luta. O nosso inimigo, ele vai tentar nos parar de todas as formas. Aqueles que têm um compromisso com a verdade, de pregar a sua doutrina do espírito, da alma e do corpo, ensinar o povo a santificar, para encontrar com Jesus nos ares. Pode ter certeza que o inferno inteiro, ele vai se levantar para tentar nos parar, para calar a nossa boca, para fazer nós blasfemar o pecado contra Deus, para que nós não venhamos ser dignos de falar das coisas do alto, meus irmãos. Porque a palavra de Deus, ela é santa, ela é poderosa. Lá em Hebreus 4:12, os irmãos já conhecem. A palavra de Deus, ela vai falar que é semelhante a uma espada de 2 cortes, de 2 fios. Ela corta dos 2 lados, meus irmãos. Infelizmente, ela corta para a direção da igreja e ela volta para mim. Infelizmente, essa é a realidade. Porque Deus não faz acepção de pessoa. Não importa se é aquele que prega ou aquele que não prega. Cada um Deus tem um propósito, tem um chamado. Um Deus chamou para louvar, outro Deus para pregar a palavra, outro para intercessão, para orar pela vida. E aí vai por diante, meus irmãos. Há diversos de dom e de trabalho para o Senhor, porque quando fala de ministério, é trabalho. E quando fala que nós somos servos e servas de Deus, para os irmãos entender o que significa essa palavra, significa que nós somos escravos de Deus. Então nós recebemos ordem do alto e nós temos que obedecer, porque nós não fazemos o que nós queremos. Mas só que a palavra é tão poderosa que ela vem revelar através de Jesus, que quando nós tivermos sensibilidade com Deus, nós vemos que lá em João 15:15, ele chama os seus discípulos e fala: eu não vou chamar vocês de escravos e nem de servos, mas agora eu quero chamar vocês de amigo, porque eu quero ter um particular. E quando nós somos amigos de Deus, meus irmãos, aleluia, o céu se abre, a glória de Deus manifesta nas nossas vidas, e a nós podemos sentir o sobrenatural. Então nós temos que passar de degrau, de fase, porque há
A escada de Jacó, meus irmãos, era 4 degraus. Foi de 7 em 7 anos. E ele passou a primeira fase, passou na segunda. E quando chegou na 4ª fase, a Bíblia fala que apareceu um anjo. E esse anjo estava com algo que nós precisamos e ele precisava. E a palavra de Deus diz que o anjo começou a ir, a se pôr. E ele falou: não, aquilo que eu preciso está diante da minha frente. Eu não vou deixar. Por que Deus está mandando falar aqui nessa noite? Ele não está mandando preparar isso. Porque algo vai vir na nossa frente, meus irmãos. É algo glorioso da parte de Deus. Mas nós temos que lutar. Porque nós podemos perder. E Jacó falou: não. Ele pelejou, ele lutou até o nascer da alva. E daí ele pegou na perna do anjo. E o anjo pegou e abençoou. Falou assim: como é o teu nome? Qual é o teu nome no mundo espiritual aqui nessa noite? Jacó. Ele falou Jacó. Era Jacó, agora não. Agora vai ser Israel, pai de multidões. A sua descendência será como o pó da terra, como a areia do mar, como as estrelas do céu. Porque Deus tem obra grande na nossa vida, meus irmãos. E nós temos que aproveitar a oportunidade, porque a luta vai vir, a prova vai vir. E o inimigo vai querer que nós perdemos essa bênção, essa herança que Deus tem determinado na minha e na tua vida. Por que eu li esse texto, meus irmãos? Eu, quando estava lendo esse texto na minha casa, igual eu falei, eu chorei. Veio um sentimento dentro de mim, como na vida desse homem, Nabote. A palavra de Deus diz que Nabote, ele tinha uma herança. E essa herança tinha sido deixada pelos seus pais. E era uma vinha que ele cuidava com amor. Ele cuidava com dedicação. Mas um dia, o rei de Israel, chamado Acabe, ele tinha muitas vinhas, o rei Acabe, mas ele viu a vinha de Nabote. E quando ele viu a vinha de Nabote, os seus olhos se encheram de inveja, de cobiça. E ele colocou no seu coração, falou: eu quero para mim essa vinha, porque agrada os meus olhos. E eu quero fazer uma horta, plantar vários tipos de planta. E ele foi até Nabote. E esse homem falou para Nabote, falou assim: glória a Deus. Então Acabe falou para Nabote, dizendo: dá a tua vinha, para que sirva-me de horta, pois esta vizinha ao meu lado na minha casa, e lhe darei outra melhor. Se for do teu agrado, darei valor em dinheiro. Ele falou assim: dá para mim a tua vinha, que eu darei outra melhor. Se você quiser dinheiro, eu compro. Porque o rei de Israel, ele tinha poder na mão, ele tinha dinheiro, ele tinha ouro, ele tinha prata, e tinha muitas vinhas. Mas ele cresceu o olho naquilo que Nabote tinha, uma vinha só, meus irmãos. O que Deus quer falar aqui nessa noite? Esse culto, meus irmãos, vai ser voltado mais para nós, para a igreja. Talvez o que você tem, muitas vezes você acha que não é tão glorioso, é pouco. Mas diante daqueles que têm muito, que não servem a Deus, Ele olha para mim e para você, e Ele vai cobiçar aquilo que nós temos, e Ele vai desejar.
E se a nós não vigiar, nós trocamos por outra coisa inferior. A nós vem vendendo por ouro, por prata, e a nós podemos perder aquilo que Deus deu na nossa mão. Olha, ver que o nosso inimigo é astuto, o diabo é terrível. Ele fala para Nabote, falou: darei outra melhor. Por que ele queria uma vinha? Se ele, na mente dele, ele falando, tinha uma melhor do que Nabote. Mas não, meus irmãos. Ele sabia que algo especial tinha naquela vinha. E o Espírito Santo quer revelar aqui nessa noite para que nós possamos entender o que de especial tinha na vinha de Nabote. Meus irmãos, era a única vinha que não estava contaminada pelo erro, pelo pecado. Talvez pelo derramamento de sangue. Por isso que o inimigo, ele olha para nós, ele vê eu e você, falando, eles estão em santidade, estão guardando a palavra, na doutrina. E muitas vezes vai vir um rei Acabe, que estão aí espalhados dentro dos templos religiosos. Ele vai tentar contaminar a minha e a tua vinha, e vai querer aquilo que nós temos precioso. Mas o nosso Deus é tremendo, é poderoso. Ele sempre vai nos alertar, Ele sempre vai usar o servo, a serva de Deus, para que nós venhamos entrar na fase da vigilância, da prudência, como Jesus nos ensinou. Sede simples como a pomba e prudente como a serpente. No livro de Provérbios fala: os simples, os que não são prudentes, herdarão a tolice, mas os justos resplandecerão como o sol da justiça. E aqui nós vemos que Nabote, mesmo Israel, voltado aos ídolos, servindo a outros deuses, Baal, ele não teve medo do rei Acabe, não, meus irmãos. Ele não teve medo do homem que tinha poder na mão. Ele falou: não, jamais farei isso. Eu vender, eu trocar minha vinha, foi meus pais que deixaram para mim cuidar. Foi meus pais, eu herdei dos meus pais a herança, e eu tenho que manter em ordem. Ele sabia que o rei queria entrar e queria contaminar a sua vinha. Quem tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus vai nos alertar e vai nos dar sabedoria para que o nosso inimigo, ele tem que bater em retirada, não importa se é grande ou pequeno. Porque nós vemos que aqui, que quando Nabote repreendeu Acabe e falou que não ia vender, Acabe não falou: não, eu vou dar, eu sou o rei, eu sou o rei de Israel, eu vou mandar prender ou matar, não. Quando alguém tem o Espírito Santo de Deus, é o diabo que tem que temer. Se Deus está na nossa vida, o diabo tem que cair por terra, meus irmãos. A palavra de Deus diz que o rei Acabe, ele bateu em retirada, e ele perdeu a paz. Ele ficou desgostoso. A palavra de Deus diz que ele não quis comer pão, ele se entristeceu a sua alma, porque não tem como alguém que sirva a Deus de qualquer jeito quer entrar no lugar que é a santidade. Não tem como. Se não quer servir a Deus conforme a palavra, não vai conseguir. Por isso que muitas vezes não se assuste, meus irmãos. Vai vir muitas pessoas, muitas vezes vai ouvir, mas só aqueles que querem compromisso com a verdade vão ficar na vinha. Só aqueles que querem fazer o ID de Deus que vão permanecer até o final.
Porque nós temos trabalho nessa vinha, meus irmãos. Deus confiou em nós. Deus sabe, Deus é o justo juiz e a minha testemunha. Eu não queria abrir aqui culto. Eu queria servir a Deus muitas vezes em casa e fazer a obra por fora. Mas não adianta a gente querer resistir o que Deus tem na vida nossa, meus irmãos. Glória a Deus. E daí eu falei para Deus: seja feita a tua vontade e não a minha. Eu sei que vou sofrer muitas vezes. Aleluia, Jesus. Mas seja feita a tua vontade. Porque o Senhor falou para... Jesus falou para os discípulos em João 16:33, se eu não me engano. Eu digo isso para que vocês tenham paz. Mas no mundo tereis aflição. Terei aflição por quê? Por causa da palavra, meus irmãos. Por causa da santidade. Por que os homens abandonaram? Viveu uma vida de renúncia. Viveu uma vida simples. Por que abandonaram? Porque não querem perseguição, querem sofrer. Glória a Deus. Mas os verdadeiros Nabote nesses últimos dias, eles vão sofrer. Mas eles não vão vender a vinha. Eles não vão deixar o mal contaminar, não. Se alguém querer aparecer, pode parecer um grande aqui. Ele quer implantar as suas doutrinas do diabo. Muitas vezes fala: eu tenho teologia, eu sou formado em bacharel, eu tenho conhecimento da letra. Eu falei: aqui não, Satanás. Aqui é o Espírito Santo que governa. É Deus que opera. É Deus que tem que agir. Porque enquanto Deus age, a cura, a milagre, a revelação, a profecia. Eu creio, meus irmãos, Deus faz entender aqui nessa noite. Aleluia. Só nós apenas estamos começando. Só nós manter o nosso foco e guardar a nossa vinha. Haverá profecias tremendas no nosso meio. Haverá poder de Deus. Haverá renovação. Batismo do Espírito Santo. Glória a Deus. Haverá algo sobrenatural no nosso meio. Os nossos olhos serão abertos. Glória a Deus. E a visão vai se manifestar de uma forma tremenda. Isso é para quem crê. É para quem está na posição. É para quem não tem dupla face, meus irmãos. Não é como o povo de Israel na época dos juízes, que de dia adorava a Deus e de noite aos demônios. Não. Nós vamos adorar a Deus 24 horas. O lugar que nós estiver, nós vamos estar servindo a Deus, guardando aquilo que Deus nos confiou. Mas quando o diabo ele bate em retirada, ele vê que ele não tem poder, pode ter certeza, desvendando os mistérios ocultos aqui nessa noite, meus irmãos. Glória a Deus. Os demônios vão se reunir. Ele falou: não conseguimos me inalar, não conseguimos atingir. Ele vai arrumar estratégia. Glória. E vai tentar de uma outra forma contra nossas vidas. E ali Jezabel, mulher do rei Acabe, ela viu o rei desgostoso, triste, não comendo pão. Falou: por que você está assim? Você é o rei de Israel. Ela levantou o seu marido e falou: você é o rei, você tem poder. Falou: porque por causa de Nabote. Nabote tem uma vinha e agradou meus olhos, e ele não negocia, ele não vende. Isabel falou para o rei, falou: levanta, come, se alegra, porque você terá aquilo que você quer. Glória a Deus. Meus irmãos, o diabo ele não vai conseguir nos derrotar frente a frente, não.
Ele não vai conseguir vir afrontar nós de frente a frente, não. Quantos demônios que se levantaram quando nós estávamos pregando nas praças? E todos não tiveram poder para nos atingir, meus irmãos. Ele não vai conseguir. Por isso que a revelação do céu aqui nessa noite. Então ele vai tramar no mundo espiritual. E ele vai tentar mais cilada dele para nos derrubar. E Jezabel falou para o rei, falou, não, eu vou dar a vinha que você quer. O que ela fez? Ela escreveu cartas e enviou no nome de Acabe e selou com sinete e mandou aos anciãos, aos nobres que havia naquela cidade. E sabe o que ela mandou fazer? Ela mandou o povo jejuar, meus irmãos. Ao mistério, meus irmãos, jejum. Estava na consagração para reunir o povo diante de Nabote. Mas nós não vemos aí as igrejas à porta larga? Eles não jejuam, não oram, não buscam Deus, não falam que estão servindo a Deus como o rei Acabe, como Jezabel. Mas o Deus desse povo, meus irmãos, que não quer mais obedecer é Baal. É Baal. E eles vão perecer, meus irmãos. Eles vão sofrer. Tem um dia determinado. O justo juiz, o leão da tribo de Judá, que ressuscitou como leão, ele vai julgar todos que estão de brincadeira com a palavra de Deus. E escreveu carta dizendo: apregoai o jejum e ponde da bote diante do povo, meus irmãos. Eu ouvi essa parte, eu vi algumas pregações, mas não como detalhe hoje, nesse texto. E pondo de fronte 2 filhos de Belial, que testemunharam contra ele, dizendo blasfema contra Deus e contra o rei. Quando fala no Velho Testamento, filhos de Belial, no Novo Testamento vai falar que é filhos do diabo. Existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então esses filhos de Belial eram os filhos dos demônios. E eles levantaram perante o povo, perante os anciões, falsas acusações, falando que Nabote estava blasfemando contra Deus, usando o nome de Deus e contra o rei de Israel. Meus irmãos, se preparem. Isso é terrível. Por isso que eu falei para os irmãos que eu chorei. Imagina uma pessoa que leva uma vida de santidade, de justiça, que procura estender a mão ao necessitado, larga tudo, larga muitas vezes o ganho terreno para tentar ajudar uma alma que está destruída pelo pecado. E aí o diabo atenta para levantar falsas acusações, meus irmãos. Eu já sofri isso, meus irmãos, falsas acusações, coisa que eu não fiz, mas para tentar destruir a imagem. Mas esqueceram que eu no oculto, no escondido, eu estava na presença do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Esqueceram. Acharam que ia acabar com a minha imagem, ia matar, destruir o meu ministério. Mas Deus levantou e colocou obra na minha mão. Já está indo para 2 anos que nós estamos fazendo trabalho ali nos presídios. Ali nós fazendo nas praças. E levando a palavra aos moradores de rua. Dia 24 de dezembro nós temos uma missão, já está marcado no mundo espiritual. Meus irmãos, quando nós perseveramos na doutrina, na palavra, o diabo vai tentar nos matar, vai tentar nos destruir, mas o nosso Deus vai nos pelejar pela nossa vida. Glória a Deus.
E o que aconteceu, meus irmãos? Duas testemunhas falsas, filho do diabo, falaram que ele blasfemou contra Deus e contra o rei. O que aconteceu? Ele não tem ninguém que defendeu o Nabote, meus irmãos. Muitas vezes ninguém vai nos defender. Por isso que eu não espero defesa humana. Porque é Deus que vai defender o servo de Deus. Quem atentará acusação contra o servo de Deus? É Deus que vai defender. Nabote ficou de boca calado, diante, igual o cordeiro, igual Jesus, diante dos seus tosquenadores, que é como cordeiro, diante daqueles que iam matar o cordeiro. Nabote é a mesma coisa, meus irmãos, mas ele ficou na posição. E a Bíblia fala que apregoaram o jejum e puseram diante de Nabote o povo. Então vieram 2 filhos de Belial e puseram de fronte deles os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele e contra Nabote. E perante o povo, dizendo, blasfemou contra Deus e contra o rei. E levaram para fora da cidade e apedrejaram, meus irmãos. Mataram o homem que servia a Deus conforme a palavra. Ninguém se levantou. Ninguém se levantou e falou, não, esse homem eu conheço. Esse homem é justo. Esse homem é temente a Deus. Ninguém se levantou, não. A nós que servimos a Deus, meus irmãos, não conte com o homem, mas creia em Deus. Vai vir falsa acusação, vai, mas Deus vai nos defender. TV nós não precisamos nem se explicar, não, fica calado. Por isso que a palavra diz no Salmo 46, no verso 10 ou 11, se eu não me engano, ali vai falar: o nosso Deus, Ele faz cessar as guerras da terra. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros com fogo. E Ele manda nós, aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Glória a Deus. Ele faz cessar as guerras, meus irmãos. A guerra, nós estamos enfrentando guerra, mas é Deus que faz cessar as nossas vidas. E a nós ficamos só quietos. E nós vamos ver o livramento do céu nas nossas vidas. E aqui o que aconteceu, Nabote foi morto. Porque naquele tempo era permitido, meus irmãos, o apedrejamento. Se acusasse alguém que estivesse no erro, no pecado, morria. Mas hoje não. Hoje nós estamos debaixo da graça. Então muitos vão querer nos matar espiritualmente. Porque a palavra de Deus diz que nos livros dos Hebreus, que o Velho Testamento são sombra, meus irmãos. Era apenas sombra que está aqui. O real é quando Jesus veio. Então hoje não vamos ser apedrejados. Muitas vezes não vão ser mortos. Porque a lei não permite. Mas eles vão tentar nos matar espiritualmente. Se prepare. Quanto mais você incomodar as trevas, o diabo vai mais maquinar no mundo espiritual para nos destruir. Mas se nós estivermos na perseverança como Nabote, Deus vai levantar alguém. E não é qualquer um que vai levantar para nos defender. Sabe quem que Deus levantou para defender Nabote? Não tinha ninguém que defendeu Nabote quando estava sendo apedrejado. Depois que Nabote ele morreu, sabe quem que Deus levantou? Foi Elias. Glória a Deus. Então veio a palavra do Senhor Eli, o tebita, dizendo: levanta e desce para tratar com Acabe, o rei de Israel, que está em Samaria, e eis que está na vinha de Nabote, onde tem descido para possuí-la, meus irmãos. Eita glória!
Ainda tem homem de Deus na terra. Glória a Deus. E Deus vai levantar para defender, para Deus usar. Aleluia. Deus vai levantar alguém, homem de Deus, servo de Deus. Fala, vai lá, profeta Elias. Nabote se levantou para tomar a vinha de Nabote. Rei Acabe levantou para tomar a vinha de Nabote. Vai lá. E sabe o que aconteceu? Meus irmãos, ali Elias pregou e falou, profetizou contra Elias, falando: eis que trarei o mal sobre ti, e arrancarei a sua posteridade, e arrancarei de Acabe todo o homem, tanto escravo como livre, em Israel. O mal que Acabe permitiu que fizesse Nabote, meus irmãos, ia vir sobre ele. Glória a Deus. E para a sua mulher Jezabel, o Elias profetizou, falou: Jezabel seria comido pelos cães. Glória a Deus. Porque Acabe, ele deu ouvido à sua mulher. Por isso que nós temos que tomar cuidado quando o inimigo vem falar nos nossos ouvidos, meus irmãos, Glória a Deus. para fazer algo, oferecendo algo que não é o agrado de Deus. Ele deu ouvido a Jezabel. E quando ele ouviu que Jezabel falou que Nabote tinha morrido, ele levantou para tomar a herança de Nabote. Mas veio Eli e profetizou que o mal que ele tinha feito ia vir sobre ele. Mas sabe o que me chama a atenção, meus irmãos? Que o nosso Deus, ele é tão perfeito, é tão maravilhoso, que mesmo Acabe sendo um rei terrível, aonde casou com a mulher que adorava Baal, que era feiticeira, quando Deus usou o profeta Elias, falando do mal que ia vir sobre ele, sabe o que aconteceu com Acabe? Ele se humilhou perante Deus. Glória a Deus. No 29, no 21, 29 vai falar: e Acabe se humilhou perante mim, e por isso, quanto a sua humilhação perante mim, não trarei esse mal. Glória a Deus. Você viu o Deus que nós servimos? É um Deus, ainda que o homem faça as escolhas erradas, Deus usa de misericórdia na vida dele. Glória a Deus. E Deus falou através do profeta Elias que nenhum ia trazer o mal que tinha profetizado, porque ele se humilhou. Por isso que a nossa vida, meus irmãos, é uma vida de humilhação, Glória a Deus. é uma vida de dependência. Hoje eu estava vendo aqui no começo do culto, quando eu estava orando, eu achei tão lindo a oração, meus irmãos. Aleluia! Eu vi a oração assim: Senhor, tenho vergonha, sou tímida, me ajuda. Glória a Deus. Isso alegrou o coração de Deus, meus irmãos. Glória a Os Deus. irmãos não estavam aqui no começo. Glória a Deus. Deus se alegrou aqui nessa noite através da humilhação, reconhecendo que necessita, que tem vergonha, que tem timidez. Teve uma oração simples, ela é muito mais valiosa do que talvez a minha oração, que já estou há muito tempo orando, já sei colocar as palavras, por causa da humilhação. Por isso que Pedro vai falar no capítulo 5, no verso 6: humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, Glória a Deus. para que no tempo do nosso Deus ele venha nos exaltar. Glória a Deus. Quantos que estão aí na soberba? Eu jejuo, eu oro, eu leio a palavra, mas não sabe se humilhar perante Deus, meus irmãos. Por isso que o mal vem. Até mesmo o rei Acabe, um rei perverso, ele se humilhou e Deus ouviu a sua oração. Glória a Deus. Deus perdoou, mas pensa que se arrependeu? Não. Continuou no pecado, continuou com Jezabel.
E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Nós sabemos o final desse rei. Por causa de não dar ouvido à voz de Deus. Quando foi o rei Josafá até o rei Acabe, porque o rei Acabe ficava em Samaria. E o rei Josafá em Jerusalém, Judá. E ele foi até o rei Acabe e falou para o rei Acabe, falou assim: vamos conquistar Gileade, pertence a nós, o nosso inimigo tomou conta, meus irmãos. Por isso que o nosso inimigo, nós temos que estar atento, ele quer tomar conta da nossa vinha. Glória a Deus, Senhor. E ali quando Josafá foi o rei Acabe e falou: vamos fazer uma aliança, vamos nós dois juntos. Deus não quer aliança com o ímpio, meus irmãos. Josafá também era um servo de Deus, temente a Deus, mas foi fazer aliança com o rei Acabe. Falou assim: vamos consultar os profetas. E ali veio 650 profetas, se eu não me engano. E todos profetizaram, porque o próprio Deus colocou um espírito de engano nos profetas. E todos profetizaram a mesma coisa. O que nós vemos aí nas igrejas, porta larga, todos profetizam, vai vencer, vai ter vitória. Você é um vencedor. Quem tem promessa não morre. É o que mais nós ouvimos, meus irmãos. Nós ouvimos esses dias. Aleluia, o pastor falando: quem tem promessa não morre. Não conhece a palavra de Deus, tem teologia, mas não conhece a palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Nós vemos ali em Hebreus, se eu não me engano, 13 ou 11, vai falar que os homens que tinham promessa morreram e não alcançaram as promessas, meus irmãos. Deus tem promessa na vida do homem, mas se ele escolher outro caminho, a promessa não cumpre. Glória a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: há caminhos que parecem ser bons para o homem, mas o seu final vai ser morte, destruição. E nós vemos aqui que Josafá e o rei Acabe, aleluia, consultaram os profetas, todos foram enganados, todos os profetas com espírito de engano. Mas Josafá era crente, meus irmãos. Era aqueles crentes que estavam fazendo uma aliança. Mas ele era temente a Deus. Ele ouviu, falou: tem algo errado. Todos estão falando igual. Todos estão falando a mesma coisa, tem algo errado. Por isso que, meus irmãos, nós temos que ir à contramão do sistema religioso de hoje. Por isso que eu aqui, Deus falou comigo: não copeia eles, não. Aqui vai ser do meu jeito, é o jeito que eu quero. Eu preciso trazer algo novo. É algo que abala o inferno. E Josafá falou para Acabe: não tem mais nenhum profeta? Só tem mais um aí, ele só profetiza o que é mal. Para mim, só algo negativo, meus irmãos. Pode ver que quem fala a verdade é mal visto pela sociedade. Glória a Deus. A nós falar a verdade, entregar o recado de Deus, muitas vezes duro, levanta o inferno inteiro para tentar nos parar. E ali Micaías, ele veio, e ele zombou na cara dele, falou: não, pode ir lá, vai lá, Deus vai dar a vitória. Mas Acabe conhece o que serve a Deus e o que não conhece. O diabo sabe quem serve a Deus e quem não serve de verdade. Falou: fala a verdade. Fala aquilo que Deus mostrou para ti. Aí Micaías falou: não, se você quer aquilo que vem do céu, eu vou falar então. Eu vejo o povo de Israel indo para a batalha e sendo espalhado como ovelha sem pastor. E você não voltará mais, você vai morrer. O que aconteceu? Bateram no cuidado, mandaram prender e comer pão de amargura. Falou: prenda ele, ele coma pão de amargura até que eu volte. E Micaías falou para o rei Acabe, falou: se você voltar, não é Deus que falou na minha boca.
Glória a Deus. E o inimigo é tão astuto, meu irmão. Por isso que nós temos que tomar cuidado com a aliança. O nosso inimigo muitas vezes vem disfarçado de rei Acabe, dizendo que serve a Deus. E ele falou para Josafá, falou: veste a minha roupa e eu visto a sua. Querendo passar a condenação da morte para Josafá. Mas com Deus não se brinca, meus irmãos. Pode tentar esconder, pode tentar disfarçar. Aleluia, quando Deus vem, a Bíblia fala: horrendo coisa cair na mão do Deus vivo. Se nós não servimos a Deus conforme a palavra, Deus vai nos procurar e vai nos achar. E ali a Bíblia fala que um arqueiro lançou sem direção a flecha. Aquele arqueiro talvez achou que vou lançar uma flecha aqui de qualquer jeito, mas aquilo já era projetado por Deus, meus irmãos. Já tinha uma direção. Quando nós lançamos a palavra aqui no púlpito, meus irmãos, essa palavra tem a direção. Tem pessoas que estão vindo de longe através do canal, e essa palavra vai atingir o objetivo alvo. E só nós dar crédito à voz de Deus, pode ter certeza que Deus vai agir de uma forma tremenda e poderosa na sua vida e nas nossas vidas. E aquela flecha atingiu quem? O rei Acabe. Ele caiu morto, meus irmãos. Por que caiu morto? Por causa desse homem. Ele não era profeta, ele não era um homem reconhecido diante da sociedade que fazia sinais e prodígios como Elias, como Eliseu. Mas quando mexeu na vinha de Nabote, um homem simples, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Deus manda falar aqui nessa noite. Deus manda falar para o irmão Zé Alves, irmã Célia: não se preocupe, aleluia, de ter aparência, não. Vai na simplicidade como esse homem, que Deus vai cuidar de vocês tremendamente. E o inimigo, ele pode tentar contra as tuas vidas, desse casal. Ele vai ter que bater em retirada, porque Deus vai pelejar pelas suas vidas. E aqui nós vemos que Acabe pagou um alto preço, meus irmãos. Ele morreu porque ele quis algo que não pertencia a ele. Por isso que Deus manda falar aqui nessa noite. Deus entregou para cada um de nós algo diferente. Se contenta com aquilo que Deus te deu. Não inveja aquilo que não é nosso. Muitas vezes nós vemos grandes homens usados, ele, Deus deu para ele, mas Deus deu algo para nós, é diferente. Eu muitas vezes via grandes pregadores e falei: eu quero ser igual, eu quero ser visto, eu quero ser igual. Não tinha entendimento. Mas depois que eu tive entendimento, falei: não, eu não quero nada, eu quero que o Senhor dê aquilo que o Senhor quer dar na minha vida, e que seja diferente. Se for para mim ser como a maioria, melhor eu não ser um pregador. Mas eu quero ser diferente na terra dos viventes, para que vida venha se levantar também entre os mortos, e venha ser uma bênção na terra, e eu venha ver algo diferente. Por isso que eu se alegro, meus irmãos, quando tem os cultos aqui. Cada irmão é de um jeito. Deus usa cada um de um jeito, desde o menor até o maior. E eu tenho se alegrado, meus irmãos. E aqui o rei Acabe, ele tinha poder, meus irmãos, ele tinha ouro, era o rei de Israel. Por que foi olhar um homem pequenino, um homem simples? Por que ele foi querer algo? É a mesma coisa do rei Davi. Naquele tempo ele tinha várias mulheres, mas ele foi olhar na mulher de Urias, e ele olhou com os olhos e desejou, e falou: eu quero aquela mulher. E cometeu ali um grande pecado, adultério.
E o abismo foi puxando outro abismo. Não parou no adultério. Ele simulou a morte do guerreiro, um dos guerreiros mais valentes de Davi, os 30 guerreiros mais valentes de Davi, Urias. E ele foi cúmplice da morte de Urias, meus irmãos. O que aconteceu com ele? Os pregadores não querem pregar. Fala que Deus perdoou Davi do seu adultério, do seu assassinato. Só fala isso, Deus perdoou. Eu vejo até pregador de sã doutrina, meus irmãos, falando, não, Deus é bom, Deus perdoou, Deus é bom, mas vem a consequência. Deus levantou o rei, o profeta Natan, falou, a espada não apartará da tua casa. O que aconteceu com a sua família foi destruída, meus irmãos. Ele não perdeu a salvação, porque ele se humilhou como o rei Acabe, mas ele perdeu a família dele inteira. Ali um irmão se levantou contra o outro. O irmão abusou da própria irmã, filha do rei. Outro irmão ficou furioso e simulou a morte do outro irmão. E ali foi matando, morrendo os filhos de Davi, meus irmãos. Mais ou menos 4 filhos de Davi, Davi viu morrer. É terrível o pecado, por isso que nós temos que pregar a justiça de Deus. Por isso que hoje Deus não manda falar abertamente de pecado, porque os irmãos sabem que nessa noite. Mas nós temos que guardar a nossa vinha. Nós não podemos manchar ela de jeito algum. As irmãs conservem na sã doutrina. Não corte o cabelo. Não coloque maquiagem. Não coloque a roupa sensual. Santifique para Deus. Porque quando o rei Acabe, ele vai ver, falou aqui uma serva de Deus, um servo de Deus. E o inimigo, ele vai tentar para contaminar a nossa vinha. Mas hoje Deus levantou eu aqui para pregar a palavra, para nos alertar, cada um de nós, para que nós não venha contaminar a nossa casa, a nossa vinha, apartar da aparência do mal, meus irmãos. Porque eu fui aos poucos, aleluia, santificando a minha vinha. Eu fui apartando do pecado. Eu era viciado no videogame, nos jogos na época. Foi uma das maiores lutas na época, meus irmãos. Eu era muito viciado. E eu comecei a lutar. Eu falei, Senhor, eu preciso vencer esse mal. E eu consegui. Depois eu estava viciado no futebol. Estava contaminada a vinha ainda, estava no futebol, nos filmes, nos desenhos. Daí Deus falou comigo, arranca, aleluia, aquilo que traz o mal na sua casa, que contamina a casa toda. E daí os meus ouvidos começaram a ficar sensíveis, eu começava a ouvir aquela voz, daqueles programas de televisão, das novelas, aquelas gritarias, começou a me incomodar. Eu falei, eu vou tirar a aparência do mal, meus irmãos. Glória a Deus. E ali eu fui abastando, meus irmãos. Mas o tempo se passa, aquele tempo não tinha internet, não tinha nada. Hoje muitos vão falar, mas hoje tem o celular, mas quando Deus fez a obra da minha vida não tinha nada. Era a leitura da palavra de Deus, era a oração, era a comunhão com a minha esposa, nós conversava muito. Era assim, meus irmãos. Mas hoje vai se passando o tempo, o diabo ele quer destruir todos. E hoje nós estamos com esse aparelho de celular. Se nós não tomar cuidado, ele vai nos destruir, levar nós no abismo. Ele vai destruir, meus irmãos. Porque está cheio de coisa, cheio de contaminação. Mas ainda é diferente de uma televisão, porque a televisão é programada pelo sistema, pelo diabo. Agora o celular, nós temos controle do nosso dedo, nós entramos naquilo que nós queremos. Glória a Deus. Mas do nada, diante dos nossos olhos, vai aparecer coisas malignas. E se nós não vigiar, nós vamos entrar e vamos contaminar a nossa vida. Glória a Deus. Por isso que
Deus quer alertar, porque a igreja ela precisa, aleluia, purificar a vinha, para que Deus manifeste o poder de Deus, para que nós tenhamos resultado no lugar que Deus enviar. Nós estamos fazendo a obra nos presídios, nas praças, daí vai ter resultado, vai ter mais poder de Deus. Quanto mais santidade, mais poder de Deus na nossa vida. Meus irmãos, vamos conservar como Nabote. Porque quando se levantar um diabo contra a nossa vida, Deus vai levantar um Elias para nos defender, um profeta. E ali Deus falou para o profeta Elias, meus irmãos, vai, unja Azael como rei da Síria, se eu não me engano, e unja o outro, Acasias, eu acho, como rei, sucedor, por Acabe. E ali o profeta Elias ungiu o outro rei no lugar de Acabe, e o profeta Eliseu no lugar de Elias, meus irmãos. É o profeta Jeú, meus irmãos. Estava aqui, é o profeta da Síria, é o rei da Síria, e o rei Jeú como rei de Israel. E esse rei, quando Deus levantou o rei Jeú, é esse que foi descontaminar a vinha no meio de Israel. O rei Jeú, ele foi, e foi com tudo, meus irmãos. Esse rei, ele foi com tudo. Ele foi com autoridade, não temendo nada. E ali mandava os embaixadores ir até o rei Jeú, falou: vem de paz. E o rei Jeú falava: que paz que eu tenho convosco, vós que praticam abominações, adoração a outros deuses. E ali vinha o rei Jeú e matava os reis. E daí ele foi até Jezabel. E ali Jezabel o que fez? Sempre o diabo ele vai tentar uma estratégia para seduzir o homem de Deus. E ali a Bíblia fala que Jezabel era muito vaidosa. Ela se pintou, arrumou a sua sobrancelha, pintou as unhas e saiu na janela do terraço, na parte alta, e tentou seduzir o rei Jeú. Mas Jeú era homem de Deus, era valente. E ele falou, ali tinha 3 eunucos de Jezabel. E a palavra dele era tão potente, era tão poderosa, que ele deu uma ordem para o que estava com Jezabel: jogue ela pela janela. E o que aconteceu? Foi jogado de cima da janela, e os cavalos passaram por cima de Jezabel. E os cães comeram a carne dela. Só não comeram a parte da mão, meus irmãos, porque estava pintada, estava com joia. Por isso que Deus exige santidade, meus irmãos. É santificação do corpo, da alma e do espírito. Se as igrejas não pregam mais isso, cai fora. É engano de Satanás. Estão levando o povo ao abismo. Meus irmãos, a palavra, os horários passam muito rápido, já passou 14 minutos. Mas como nós faz culto só em quarta-feira, aleluia, nós podemos passar um pouco do horário, porque Deus quer falar conosco através da palavra. Talvez não seja um culto, uma palavra de poder e receber glória, mas é uma palavra que nos ajuda a ensinar a combater as trevas, a não cair no laço do passarinheiro. Vamos se colocar de pé, vamos orar a Deus. Senhor meu Deus e querido Pai, a Tua palavra ela foi pregada, Senhor, não aquilo que eu queria falar, mas aquilo que o Senhor queria falar nessa noite. Eu sabia o texto, mas não sabia que o Senhor ia falar dessa forma. Ajuda meus irmãos, Senhor, que ouviram a palavra de Deus, porque existe aí muitos reis Acabe, existe aí, Senhor, muitas Jezabel, que vai tentar contaminar a vinha do Senhor, que vai tentar, Senhor, iludir, embriagar com as suas feitiçarias, para servir a Deus não conforme a Tua